E aí, beleza? Tô aqui de novo para falar com vocês sobre mais um grande disco do pop rock brasileiro dos anos 80. Esse aqui, ó, Blitz. As Aventuras da Blitz, de 1982. É esse disco que foi massacrado pela censura da época. É nesse disco que toca um cara chamado Lobão, que não está na capa. Porque ele saiu da banda, gravou o disco, saiu, polemizou pra caramba por aí, depois saiu com um disco novo dele, solo, tocando bateria, tocando guitarra, cantando, produzindo, fazendo tudo aquilo que a gente já sabe que o Lobão é capaz de fazer. Mas até então, ele fazia parte da Blitz, ele começou a Blitz junto com Evandro Mesquita, Ricardo Barreto, Antônio Pedro, Fernanda Abreu, Billy Forghieri e a Márcia Bulcão, que era a esposa do Ricardo Barreto. A Blitz basicamente começou como um grupo de teatro com outro nome, que era o Asdrubal Trouxe o Trombone, do qual fazia parte o Evandro Mesquita e o Ricardo Barreto, que era o guitarrista e parceiro musical dele. Começaram a fazer música, ainda que cantada de uma maneira teatral. E deu muito certo. A gente vivia aquele momento, mais ou menos em 81, 82, em que a MPB já estava começando a ficar meio ultrapassada, meio datada, e não tinha música para a juventude. Era música para o pessoal acima de 35 anos. Grandes nomes, claro, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, João Bosco, mas a Blitz veio para bater de frente um pouco com isso e também dar uma outra alternativa musical para os jovens. E a Blitz falava com os jovens. A linguagem era diferente desses cantores da chamada música popular brasileira. Nesse disco veio a música principal dos anos 80, a música que mais tocou em 1982 no Brasil, chamada Você Não Soube Me Amar, que é uma parceria do Evandro Mesquita, o Guto Barros, que era o ex-guitarrista da Blitz, o Ricardo Barreto, que era o guitarrista da época, e um amigo deles, que era o Zeca Mendigo. Você Não Soube Me Amar foi um absurdo. Antes de lançar esse LP, eles lançaram um compacto, que era aquele LP pequeno, com uma música de cada lado, com Você Não Soube Me Amar, que vendeu como nunca havia sido vendido um compacto no Brasil. Devido àquele sucesso, lançaram esse LP. Uma característica muito singular desse disco, eu vou mostrar para você o que é. Vivíamos o tempo da censura. Esse disco saiu com 13 faixas. Dessas 13, 2 foram massacradas pela censura. O disco foi para as lojas e voltou das lojas porque a censura pediu para que voltasse, para que levasse para os funcionários da gravadora, da EMI, que é a Warner, riscasse as 2 últimas faixas do LP, do lado B, porque tinha um palavrão. Uma era um palavrão realmente, na outra era uma palavra feia. E esse disco ficou assim, veio para o consumidor com as 2 faixas riscadas. Muita gente na época, eu escuto até hoje essa conversa, levava o disco embora para casa e devolvia para a loja porque falava que estava riscado. E o vendedor tinha que falar, mas o disco veio riscado de fábrica. E atrás, onde viu o nome das músicas, riscaram também o nome das 2 músicas. Posteriormente, a gravadora desafiou a censura e lançou um compacto com essas 2 músicas, uma de cada lado, e também foi proibido para menores de 18 anos, mas esse compacto acabou rolando no Brasil inteiro e foi em frente. Depois desse disco, que tem Você Não Soube Me Amar e, entre outras músicas, a Mais Uma de Amor, que é a Geme Geme, as 2 mais famosas, a Blitz realmente estourou de norte a sul do país. Chegaram a tocar na Rússia, por incrível que pareça, foi a primeira banda brasileira a tocar na Rússia, que na época era a União Soviética ainda. Eles lançaram o 2º disco, que é o Radioatividade, e aí explodiram realmente, que é o 2º depois desse, explodiram realmente para o Brasil inteiro. Eu considero a Blitz a banda pop mais importante no Brasil em todos os tempos. E olha que junto com eles vieram, naquela mesma época, outras grandes bandas cariocas, como Kid Abelha, o Paralamas, que tinha vindo de Brasília para o Rio de Janeiro, Barão Vermelho, Celso Blues Boy, João Penca e os Miquinhos Amestrados e várias outras grandes bandas que surgiram naquela época. Mas a Blitz abriu a porta. Claro que um pouco antes veio a Gangue 90, tocando no festival a música Perdidos na Selva. Mas a Gangue 90 não foi para o Brasil inteiro. Ela ficou meio reduzida, o público dela, da Gangue 90, ficou meio reduzido no Rio de Janeiro, em São Paulo, que era por onde eles circulavam mais. E não tocavam muito nas rádios.
Então a Blitz foi realmente a banda mais importante do pop brasileiro em todos os tempos. E hoje em dia mesmo, as bandas ligadas ao pop brasileiro, realmente elas têm a Blitz como referência, como influência, e será sempre assim. Eles mudaram muito a formação. Hoje em dia eles estão apenas com o Evandro Mesquita, o Juba, que é o baterista que entrou no lugar do Lobão logo em seguida, e o Billy Forghieri, que é o tecladista. Os outros músicos entraram e saíram, e a baixista desse momento é a Cláudia Niemeyer, que fez parte da primeira formação antes deles lançarem esse disco. Quem toca nesse disco é o Antônio Pedro, que havia tocado inclusive com o Mutantes, o baixista. Hoje em dia a Cláudia Niemeyer está na banda junto com o Evandro Mesquita, o Juba e o Billy Forghieri. Eu só posso dizer que a Blitz e esse disco aqui estão entre os principais nomes, e esse disco está entre os principais discos do Brasil em todos os tempos. Blitz, as aventuras da Blitz. E fiquem ligados que eu volto para falar de outros discos do pop e do rock brasileiro dos anos 80 e dos anos 70 e 90.